Meninas, continuando, vamos colocar o viés. Eu vim aqui, cortei mais um pouquinho, acertei bem certinho, tá? Que aquela hora eu tinha cortado assim só mais ou menos, tá? Então eu dei mais uma ajeitadinha. E agora eu vou colocar o viés. Eu gosto de colocar o viés desse jeito, porque o acabamento dele, ele não fica assim um viés muito largo, né? Ele fica algo mais discreto, tá? Então eu vou vir aqui, olha, e vou unir uma beiradinha com a outra. Vocês verifiquem aqui que eu não estou abrindo ele, tá? Que nem normalmente a gente faria e encaparia pro outro lado. Ele continua dobradinho, tá? Eu coloco ele aqui sobrando um pouco, tá? E aí essa ponta de baixo eu vou dobrar, tá? Ó. Um pouquinho menos até. E agora eu venho prendendo o viés. Deixa eu ligar a máquina, né? Senão não costura. E para prender o viés, meninas, eu tô costurando bem aqui na dobrinha, mas bem no finalzinho dela ali, tá? Bem na beiradinha, tá? Porque como aqui eu tenho dois tecidos, mais o plástico e mais a manta, essa parte que ela fica mais grossinha, tá? Aí depois eu não consigo cobrir, ok? Então, é bem na beiradinha ali. O plástico, ele é meio teimosinho mesmo, mas no final dá tudo certo. Bem na beirinha, ó. Achei bem legal a ideia de colocar o viés assim. Fica muito delicado, deixa as peças bem delicadas e fica bem bonitinho. Eu nunca coloquei numa peça tão grande assim, é a primeira vez. Aqui eu vou parar, tá? Vou cortar aqui o mesmo tanto que eu cortei do outro lá. Pra eu dobrar aqui embaixo, tá?
Agora é só virar. Ficou assim, olha, meninas. Achei que a minha luz já tá um pouco ruim, tá vendo? Ó, bem na beiradinha, olha. Tá? Agora eu viro ele pra cá. Quando é algo mais fininho aqui, aí já ele fica mais fácil de costurar esse tipo de peça. Aqui ele vai ficar um pouquinho mais complicado, justamente porque são vários tecidos ali, né? Então ele não fica tão facinho de costurar. Mas é esse lado aqui que eu tenho que começar, não é daquele lado. Olha, aqui até tinha um pouco de sobra, né? Eu esqueci de tirar, mas não tem importância. Ali eu deixo ali, depois eu fecho a mão. Olha. E agora eu dobro e venho costurando. Tá vendo como ele é bem prático de fazer? Aqui até eu não teria que ter costurado ele aqui até o final, tá? Porque depois eu tenho que fazer, eu tenho que tirar o excesso ali, tá? Eu vou só desmanchar aqui rapidinho. Vou só soltar ele aqui, tá? Eu vou só virar aqui. E aí esse acabamento eu faço depois, porque olha, aqui no costurar, às vezes dá essa sobra, tá? Então eu vou soltar ele dos dois lados. E daí é até bom que fica essa sobrinha ali de tecido, que é pra eu fazer o acabamento. Aqui pegou bem na emenda. A gente tá fazendo, pensando outra coisa, e aí faz errado. E essa sobrinha já, depois eu viro e daí faço o acabamento. Olha, e agora eu dobro ele aqui por cima e venho costurando, olha. Vou só tirar o viés pra cá pra não me atrapalhar. Acho que acabou o fio de baixo. Então, né, meninas, daí a gente fica assim numa alegria, né, quando isso acontece. Que daí você já costurou e achou que tá aprendendo e não tá. Mas eu já tenho outro cheinho aqui. Já é rapidinho. E quando você tá costurando lençol, outras coisas e tá pensando na vida e vai costurando e costura e costura e daí costurou lá uns 3 metros, de repente você olha e acabou o fio de baixo. A única vantagem é que já fica frisado ali no lugar, né? Mas eu nem reparei que tinha acabado o fio.
Super fácil, super prática de colocar. Aqui ele ficou, ó, um pouquinho maior ali, ó. Mas é só puxar mais um pouco. Ó lá, e como vai ficando bonitinho o outro lado também. Aqui é a parte da volta, ela fica mais grossinha um pouco, porque tenho elástico e o meu viés. E o meu chão é laminado, então ele faz um barulhão quando cai alguma coisa que até eu me assusto. Vou colocar no fiozinho. Mas se vocês quiserem colocar da maneira tradicional, também pode colocar do outro jeito, não tem problema. Eu só queria ensinar essa outra maneira de colocar o viés. Aqui eu não tinha soltado bem, mas não faz mal. Vamos só juntar o viés. Então, meninas, olha como é que ficou o viés. Tá vendo? Olha. Ele fica bem bonitinho. É, tanto de um lado como do outro lado. Olha. Claro que não para uma peça tão grossa assim, né? Mas vocês viram que deu certo, olha. Eu sei que no branco não dá para enxergar, mas ficou bem colocadinho. Então, esse passo a passo, meninas, eu vou fazer do outro lado da mesma forma, tá? Eu ainda não cortei o excesso da outra, depois eu vou estar cortando o excesso da outra. Aí eu vou estar colocando o viés do outro lado também. Aqui, meninas, daí eu vou acertar todas essas sobras, né? Que ficaram aqui no final, tá? E daí aqui no corpo, eu sei que é ruim de estar visualizando, e aqui eu vou dobrar mais ou menos aqui uns... Um tanto assim, vai dar quanto aqui?
uns 2,5 cm, mais ou menos. Um pouquinho mais. É que eu sei que no plástico não dá para vocês estarem visualizando, ó. 3 centímetros aqui para cima. E daí eu vou estar passando uma costura em toda a volta, tá? Aqui eu vou passar um zigue-zague, tá? Antes de fechar. Aqui nessa parte, tá? Para fazer toda a parte, essa parte do acabamento. E daí depois eu vou dobrar, tá? Para cima. Porque eu ainda quero passar aqui dentro uma fita, tá? E aí eu vou estar dando um laço bem aqui no meio. Eu quero colocar um laço, porque eu quero que ela feche bem embaixo. Porque eu não quero que entre pó na máquina, né? Então não vai ser só uma capinha que eu vou estar lá e colocando em cima da máquina. E eu quero que ela vede bem o pó aqui embaixo. Então, eu quero que fique franzidinha a parte de baixo, tá? Aí, vocês vão lá, então, colocam o viés, como eu coloquei aqui, olha, como já ficou bonitinho, olha. E daí, ele vai ficar tecido, né, pro lado de fora, o tecido, olha, bonitinho pelo lado de dentro e ele dentro da máquina. Eu não tenho como pegar a máquina lá, porque a máquina já está lá em cima na prateleira no lugar dela. Ela é pesadinha, eu não consigo com ela. É uma máquina bem mais antiga, uma máquina de ferro. Então, é isso, meninas. Aqui, depois aí terminado, né, de colocar o viés lá do outro lado. Aí, então, eu vou dobrar aqui em toda a extensão, vou dar uma passada num zigue-zague aqui, ou no overlock, tá? Vou fazer esse acabamento aqui nessa parte, tá? Que tá em aberto ainda, tá? E já aproveito, faço dos dois lados, tá? Aí, primeiro eu vou colocar o viés agora, daí eu já passo esse na overlock, acho que vai até ficar melhor, ou se vocês não tiverem overlock, vocês podem estar passando o zigue-zague mesmo, tá? E aí, daí depois aqui, se vocês não quiserem deixar esses 3 centímetros, deixar só a capa aberta, aqui vocês podem daí estar dobrando, mais ou menos 1 centímetro, aqui o quanto vocês quiserem, e fazem uma costurinha, fazem uma bainha, só para dar um acabamento aqui nessa parte, né? Para não ficar assim sem acabamento, né? E eu daí vou dobrar mais, porque eu já deixei esse tecidinho, o tecido a mais, o cristal a mais, justamente para eu poder passar a fita, para eu poder franzir embaixo, porque como ela está numa base de madeira, e a madeira embaixo, ela tem então, digamos, a parte de cima, ela é maior e aqui ela entra um pouquinho, então ela vai me permitir bem que eu faça ela bem franzidinha, tá? Então, meninas, é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Ou deixar nos comentários. Eu vou só postar a foto lá no grupo, porque como eu falei para vocês, não tem o molde, né? Molde são as medidas. Essa parte aqui de cima, como é que eu fiz essa parte arredondada? Eu peguei a medida, né, da lateral da máquina, aqui toda essa medida da lateral, tá? Vim aqui, cortei, coloquei num papel sulfite, né? Eu utilizei 2 folhas. Vim aqui, só arredondei aqui, tá? Dobrei o papel sulfite no meio, arredondei. Então, a medida aqui inteira dessa volta toda aqui que eu estou utilizando é a mesma medida aqui, olha, que eu pego do corpo, tá? Então, aqui debaixo, eu até dobrei em 2 aqui, né? Só para eu ter uma noção da medida. Então, eu dobrei o corpo em 2, tá? A minha medida aqui bem certinha deu com 39,5, tá? Então, 39,5.
ficou. Aí eu vim só aqui, calculei aqui a metade, eu peguei a metade e calculei 39 centímetros. Então, aqui do meio até aqui embaixo. Então, eu sei que daí, se eu tenho essa medida dos 39,5 aqui, ela vai casar bem certinho com toda a minha volta aqui, tá? Aí, não precisa fazer pregas. Vocês viram que eu não fiz prega, eu costurei inteiro, tá? Mas caso às vezes vocês errarem na hora de fazer essa medida, essa volta toda da medida, vocês podem daí colocar umas preguinhas aqui em cima, também fica bonitinho daí colocar preguinha. Mas como aqui eu peguei, daí já calculei a metade 39,5 mais a metade 39,5, né? Porque normalmente daí pra gente arredondar, a gente dobra lá a folha de sulfite, né? E eu já tenho meio. Aí eu já aproveito e faço essa medição, tá? E daí, olha, ele casa bem certinho no plástico. Bem, meninas, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu vou estar postando foto no vídeo, tá? Depois dela prontinha, já colocada na máquina. Daí só para vocês verem como é que fica. Porque eu queria algo meio que transparente, mas não toda transparente, né? Aí eu tive a ideia de fazer, então, essa parte de tecido. E aí, como eu queria que o lado de dentro, olha, também ficasse bonitinho, tanto quanto o lado de fora, então eu resolvi fazer dessa maneira. Vamos colocar esse lado, que esse aqui já tá com o viés, já tá bonitinho, né? Olha, meninas. E eu garanto que vai ficar uma graça na máquina. Tanto a máquina essa que é menorzinha, né, que é mais antiguinha, como nas máquinas maiores também, vocês podem estar utilizando. Às vezes chega a amiga, eu quero ver tua máquina, não precisa estar tirando capa nem nada. Olha por cima mesmo, já fica guardadinha dentro, não pega pó, não suja, né? Que nem aquela ali que vai ficar só para demonstração mesmo, né? Então, aí eu não preciso estar toda hora retirando capa. Tem umas capas lindas que as artesãs fazem, eu vi várias ali, mas ainda não era bem o que eu queria. Eu pensei, digo, não, eu quero algo transparente. E daí, então, eu tive a ideia de fazer isso. Eu não sei se vocês são que nem eu, mas eu às vezes, olho, eu quero fazer algum trabalhinho assim, aí eu passo dias namorando aquilo que eu quero fazer, né? E aí vai sempre chegando as ideias. Às vezes até pode ver que na hora que eu vou fazer, até eu acho às vezes uma maneira até mais fácil, uma maneira diferente, o que vai ficar mais legal, né? Às vezes até eu mudo o rumo da conversa na metade, né, meninas? Mas é as ideias que vão chegando, né? E às vezes a gente pensou na maneira de projetar, né, algum trabalho. E quando você vai costurar, daí você diz, ai não, mas esse aqui podia fazer dessa maneira, fica mais fácil, fica mais prático. Ok, meninas, então até o próximo vídeo.